De um outro problema aqui que a gente começou a falar no outro bloco, que eu não consegui entender direito a razão, mas a Maíra Guedes está tentando descobrir, vai tentar nos explicar também. O pessoal está tentando pregar alguma coisa no chão aí da ciclovia, Maíra? É uma situação bem complicada, né, Portanova? A gente está acompanhando aqui a movimentação desde manhã. Estamos na ciclovia do Lago Sul, entre a QI 10 e a QI 11, tá? No sentido de quem vai para a Ponte JK. Esse caminho aqui, esse percurso que foi cenário de um flagrante no fim de semana por um pelotão de ciclistas que estava treinando aqui na ciclovia, quando de repente se deparou com um monte de taxinhas no meio da ciclovia, Portanova. Pneus ficaram furados, por sorte não houve um acidente, mas isso pode acontecer com muita facilidade, já que eles estavam andando em pelotão. Essas taxinhas, elas simplesmente estavam no meio da pista. A suspeita é de que elas tenham sido jogadas ali, porque estavam todas juntas, viradas para cima. Taxinhas, aquelas pequenininhas que a gente utiliza para pregar papel naqueles quadros de cortiça. Exatamente, essas taxinhas estavam na ciclovia, no meio da pista, pegaram esses ciclistas desprevenidos, e o que chama a atenção é que não foi um episódio isolado, Portanova. Em 2 meses, esse foi o segundo flagrante desses atletas, desses ciclistas que costumam treinar na ciclovia aqui do Lago Sul. Dessa vez, eles filmaram, mostraram pra gente essas taxinhas, mostraram o pneu das bicicletas também furados com essas taxinhas. Quem fez esse vídeo e encaminhou pra gente foi o Afonso Moraes, ele que estava nesse pelotão, e a gente confere agora. Coloca na tela. Pela segunda vez, no intervalo de 2 meses, alguém de mal com a vida jogou taxinhas na ciclofaixa do Lago Sul, bairro Nobre aqui de Brasília. Ocorre que aos finais de semana, vários atletas, vários ciclistas usam aquela região para treinar. E essas bicicletas chegam a velocidades incríveis, chegam no plano até 60 km por hora. Então, uma atitude irresponsável, criminosa até dessas pessoas que estão jogando taxinhas, pode causar um acidente inimaginável, até uma tragédia. Então imagine você, numa velocidade de até 60 km por hora, numa bicicleta com um pneuzinho super fino, uma taxinha fura um pneu desses, o pneu da frente principalmente, vai cair muita gente, porque no pelotão de ciclismo os atletas se posicionam muito próximos uns aos outros para pegar o vácuo. A bicicleta é um veículo como outro qualquer, e pelo Código de Trânsito Brasileiro deve ser respeitado assim como o carro, como a moto, como o ônibus, como qualquer um outro, e deve ser protegido sempre pelo maior. Portanova, a gente acompanhou aí a cena que esses ciclistas se depararam, e claro, a gente vai repercutir esse assunto, conversar um pouquinho com o Rafael Barros, que está aqui com a gente, ele que é da ONG Rodas da Paz. Rafael, obrigada pela participação. Você já vem acompanhando, claro, essa situação desde o mês passado, quando houve o primeiro episódio. Agora nós temos o segundo. Realmente uma cena que chama a atenção e que a gente tenta entender que de fato está acontecendo. É acidente? Foi de propósito? Difícil, né? Não, claramente alguém colocou propositadamente ali aquela grande quantidade de taxinhas na ciclovia para causar um ferimento, para furar um pneu, e sabe-se lá se era para derrubar umas pessoas. E foi uma atitude realmente desumana com a bicicleta, ainda mais jogando na ciclofaixa, né? Agora, a gente acompanhou agora no vídeo, né, como é que acidentes podem acontecer em situações como essa. Nesse caso, felizmente, não houve ninguém que se machucou, mas são acidentes que podem gerar consequências gravíssimas. Sim, se cair um ciclista, passa várias pessoas, trombam em cima dele, vários outros ciclistas, ocorre uma colisão em massa, ele pode cair e ser atropelado por um carro, ainda mais a via que é 70 km por hora. E até, por sinal, nesse sentido, queria colocar aqui que o ciclista brasileiro, o atleta, ele é muito maltratado. Não tem um velódromo, não tem um local para ele pedalar decente, e ele pedala na ciclofaixa porque as vias são muito rápidas. Essa via aqui, por exemplo, 70 km por hora. Então, o ideal para o ciclista brasileiro, aquele que traz medalhas para a nossa nação, seria que a via fosse numa velocidade compatível com a vida, não fosse tão rápida. E essa via aqui do Lago Sul, por exemplo, é 70. Então, até eu venho agora, nesse momento, começar a reivindicar, até com o apoio de Portanova de vocês, uma diminuição da velocidade das vias aqui do Distrito Federal, principalmente do Lago Sul. Lago Norte já baixou para 60.
Lago Sul teme manter 70 e tem uma ciclofaixa aqui do lado, onde os ciclistas estão pedalando. Tem ciclista que anda devagar, tem ciclista que tem gente que caminha na ciclofaixa e os pelotões têm que estar tratando com essas pessoas que estão em menor velocidade. O treinamento deles é altamente atrapalhado e eles não podem ir para a faixa porque é muito rápida e as pessoas dirigem feito loucos. E é importante a gente até frisar isso, porque a gente viu no vídeo e reforçamos isso aqui com o Rafael Portanova, de que essas taxinhas furando o pneu pode fazer com que as pessoas que estão atrás dos ciclistas, eles acabem caindo. Aqui a gente tem apenas vou pedir para o Hernando Nunes mostrar, nessa ciclofaixa, apenas uma pintura na pista, uma sinalização aqui que separa a ciclovia da pista normal. Os carros, de fato, passam aqui numa velocidade alta. A gente já imagina, com essas taxinhas na pista, caindo os ciclistas aqui com o pelotão e os carros passando em alta velocidade, realmente as consequências poderiam ser muito graves. Outro agravante também, né? Além dessas taxinhas da velocidade da via, a gente também tem as pessoas que acabam utilizando a ciclovia como marginal. Param carro, param motos, e aí o que é que a gente percebe? Que os ciclistas têm que fazer o retorno na faixa que é destinada aos carros para continuar na ciclovia. O fato é que essas taxinhas estavam ali e o que chama a atenção é que realmente parece que foram colocadas ali de propósito, né, para causar algum acidente. Agora, Rafael, vocês têm uma suspeita de por que isso pode ter acontecido ou de alguém que possa ter feito algo nesse sentido, já que já é o segundo episódio em 2 meses? Olha, suspeita nós não temos, é uma atitude bastante infantil, vamos colocar assim. Parece às vezes que o propósito da pessoa é fazer um trote, mas um trote pode matar uma pessoa literalmente, né? E não sei dizer o que essa pessoa tem na cabeça. É uma atitude desumana que parece parecer uma piada, mas pode ter consequências muito sérias, entende? Então, assim, o que está faltando aí também é educação. Nossa população, para que eles respeitem o ciclista, respeitem as leis de trânsito e entendam que quando a pessoa está andando de bicicleta, ela está com um carro a menos. Então, quando você está colocando uma taxinha, está desestimulando o uso da bicicleta, você está piorando a sua cidade. Então, educação é extremamente importante para que esse tipo de coisa não aconteça nem como piada, nem como tentativa de homicídio. Verdade, a educação parte de cada um, é a conscientização, mas é claro, se isso foi um ato criminoso, precisa ser investigado, né, Portanova? Exatamente, e esse debate da velocidade é um debate muito importante, viu, Maíra? É legal que a gente levante essa história também, porque a gente já viu países que tinham verdadeiras epidemias de mortes no trânsito, o caso dos Países Baixos, da Holanda, que hoje são referência em segurança no trânsito. Para você ter uma ideia, Amsterdã tem 700 mil habitantes e 1.400.000 bicicletas. Matava-se muito no trânsito, houve uma campanha enorme para reduzir velocidade e essas mortes despencaram. Lá no Lago Norte, quando houve a redução da velocidade, também o número de acidentes caiu bastante. Então, esse é um debate que tem que ser feito e é importante que a gente possa levantar, mesmo que você em casa discorde, para que a gente possa, pelo menos, debater um tema importante, já que morre tanta gente no trânsito, né? Mas, voltando ao caso das taxinhas, aí, que isso é o inexplicável caso das taxinhas, vamos ver o que o secretário de Mobilidade falou sobre o assunto. Mostra covardia que fizeram na nossa ciclovia do Lago Sul, jogando taxinhas para os ciclistas se machucarem. E nós já contactamos a Secretaria de Segurança Pública por meio do nosso secretário Anderson Torres, que prometeu apurar e punir quem fez essa ação que pode gerar consequências gravíssimas para quem utiliza a ciclovia. Então, a gente não vai deixar que isso ocorra, não vai ficar impune. Portanova, a gente acompanhou aí que o secretário de Mobilidade, ele já entrou no caso, inclusive já acionou a Secretaria de Segurança Pública para que as providências sejam tomadas, para que as investigações sejam realizadas. Estamos aqui numa área nobre de Brasília, portanto, câmeras de segurança há por todos os lados, tanto nas residências como nos comércios. Estamos, inclusive, próximos a casas e a comércios. Então, a polícia agora provavelmente vai atrás dessas imagens, vai tentar descobrir o que aconteceu, para que, se de fato alguém fez isso de forma proposital, que essa pessoa ela responda por isso, porque nesse caso a gente reforça, não houve consequências graves no sentido de alguém se machucar, mas a chance disso acontecer
é muito grande, Portanova. Pois é, e se em comprovando que alguém jogou propositalmente essas taxinhas ali, se alguém se acidentar, aí você pode ter uma implicação penal aí importante, porque, como inclusive a gente já frisou aqui, já mostrou, uma pessoa se acidentando numa velocidade de uma pista de rolamento pode ter consequências muito graves. Então, é o tipo de atitude aí que não tem explicação. Aumentar o risco de uma pista que já envolve risco, né? Qualquer faixa de rolamento vai ter risco, mas você ainda adiciona um risco a mais ali, no mínimo uma atitude irresponsável. Obrigado, Maíra, pelas informações.